Vamos começar com notícia, né? E notícia nada boa, né, Rafael? Na verdade, tá virando uma maré, eu diria, né? Uma maré completamente ruim para o Flamengo. Se o Flamengo pegar, tiver lá ondas de 8 metros para você fazer aquele belo surf, se o Flamengo meter a mão na prancha, vai virar só aquela marolinha. Vai vir só a ondinha baixinha, que não quebra e não ferra ninguém. Porque a fase para o Flamengo não tá nada boa. E dito isso, a notícia que saiu hoje é lesão. Óbvio que é lesão. Por que não seria, né? Por que não seria? E não apenas de um, mas de 2 jogadores. Primeiro, a informação do Felipe Luiz, que foi feita aí o exame, né, e detectado uma lesão de grau 2 no nosso lateral, que mais atua de zagueiro atualmente, mas nosso lateral esquerdo, que deve desfalcar o Flamengo por volta aí de 4 semanas a 6 semanas. Não é uma lesão tão simples, pelo que foi veiculado. Ou seja, Felipe Luiz não joga mais no mês de maio pelo Flamengo. É o que indica todas as notícias que a gente teve aí durante a tarde. E logo na sequência, o Globo Esporte, né, por meio do Caê Mota, trouxe a notícia de que o Diego Alves, ele mesmo, nem joga. O Diego Alves não entra em campo, Rafael. E ele está com uma pubalgia e é mais um desfalque para o Flamengo. A noção que eu tenho, Rafael, é a seguinte: parece que o Tanuri e todo o departamento médico de fisiologia do Flamengo, preparação física, está com inveja do Paulo Souza por ter tantos jogadores bons à disposição, que eles falaram, agora é a minha vez de montar um time. Aí, não satisfeito em ter um goleiro titular, pegaram reserva. Então, estão começando a montar os 11, mais aqueles 7, 8 reservas ali para começar a disputa dos campeonatos, porque o Flamengo tem um time inteiro no departamento médico e, cara, tá começando a ficar feio já. E ontem a gente tem que ver nas redes sociais que o Landim falou que tá tudo certo. Segundo o presidente Rodolfo Landim do Flamengo, tá tudo certo, Rafael. Fez até um PowerPoint para mostrar. A verdade, irmão, é que a gente tá lascado. Eu não vou nem xingar, porque a situação é tão precária que se eu xingar é capaz de lesionar mais alguém lá dentro. Tá feia a coisa. Cleitinho, acho que você fez uma introdução aí completa do que está acontecendo. Hoje o Flamengo é uma máquina de moer jogadores, né? Hoje é muito difícil que os jogadores do Flamengo passem ilesos por uma sequência de jogos. Primeiro eu quero falar especificamente sobre a lesão do Felipe Luiz e algo de muito estranho que cerca essa lesão. O Felipe Luiz sai do jogo, acho que é contra a Católica, tá? Com dores. E aí ele já saiu como dúvida para o jogo de domingo contra o Botafogo. Foi colocado para jogar e se lesionou. No mínimo, o Felipe Luiz estava mais propenso a ter uma lesão. Será que alguém que deveria ter diagnosticado isso não diagnosticou? Porque não é um caso isolado. O Flamengo tem se caracterizado também por ser um clube que não é capaz nem mesmo de diagnosticar a lesão dos seus jogadores. O Pedro foi colocado para jogar lesionado contra o Atlético Paranaense no ano passado, saiu do jogo para a mesa de cirurgia. Erraram, não conseguiram diagnosticar uma lesão de joelho. Fabrício Bruno, essa lesão aí que o Fabrício Bruno está, ele estava relacionado para jogar contra o Fluminense, já com essa lesão. E agora se descobriu que é uma lesão grave, que ele vai ficar muito tempo e já se fala até em operar o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, nem lembro quando ele saiu, mas já tem tempo e não tem nem previsão de volta. Fla-Flu, Rafael, saiu na final contra o Fluminense, naquele jogo que entra o Léo Pereira e ele entrega o 2-0. É o primeiro jogo da final do Carioca. Primeiro jogo, né? Pois é. Olha aí, ainda entrou o Léo Pereira para piorar a situação. Então, o Flamengo é um time que não está conseguindo prevenir lesões, não está conseguindo curar lesões e sequer diagnosticar lesões. E o mínimo que a gente esperaria, o presidente do Flamengo, como bem disse o Cleitinho, foi falar perante o Conselho Deliberativo ontem, naquela trágica reunião do Conselho Deliberativo de ontem. E o que eu esperaria? Não precisa espinafrar nem o departamento médico, nem o setor de fisiologia, nem a preparação física, nada disso. Mas ele deveria se mostrar minimamente preocupado e deveria firmar o seguinte pacto com o Conselho Deliberativo e com a torcida, apesar de que ele caga para a torcida.
que ele precisaria cobrar, ele mostraria que ele está no papel de cobrança e que a cobrança seria feita para que o Flamengo melhorasse. Saiu uma reportagem no GE, né, Cleitinho, falando sobre como o Flamengo era um time que em 2016 foi o time com menos lesões dos 20 do Campeonato Brasileiro e como esse número de lesões vem crescendo. E é assustador você ver um presidente rasgar elogios ao departamento médico e alegar uma normalidade quando os números estão pipocando na nossa frente. O Flamengo é um time que está lesionando jogadores em série. A gente todo dia sabe que vai ter um jogador novo no departamento médico, todo dia a gente vai ter uma novidade ruim, uma surpresa ruim, como essa de hoje do Diego Alves. Agora falando do Diego Alves, ele nem joga, cara. O Diego Alves não joga. Se fosse alguma coisa isolada, a gente podia dizer, não, o Diego Alves é um goleiro de... Acho que o Diego Alves está com 36, 37, né? Acho que 36. É um cara que teve lesões ano passado, a gente até brincou ano passado, Cleitinho, não sei se você lembra, dele subindo a escada, a dificuldade que ele estava de subir a escada. Acho que foi até no jogo do Barcelona. De Guayaquil, pô. O Gabigol zoando, é um cara... Mas a gente... As coisas vêm, a gente vê que o negócio está acontecendo em série, cara. E pior que isso, a partir do momento que o presidente chancela publicamente esse departamento médico, não há vontade de mudar. Ele não está preocupado. Aí que está. Essa é a diferença entre você ser um gestor ruim e um gestor que não se importa com os resultados. É o que está acontecendo no Flamengo hoje. A gente está tendo um crescimento muito grande de lesões, mas a cobrança em cima... E aí eu não sei, tá, se é o departamento médico. A gente estava até conversando no grupo. Será que não é uma questão da fisiologia? Será que a fisiologia não está conseguindo perceber que alguns jogadores estão mais propensos a ter lesão? Será que é a preparação física, que justamente chegou anunciando que faria uma preparação de excelência, que faria trabalhos individualizados, conheceria o histórico de cada jogador, para que o treino fosse feito com perfeição, sem nenhum tipo de exagero, a prevenir o máximo de lesões. O Paulo Souza falou isso quando ele chegou, que nos grupos dele não era característico que você tivesse muitas lesões. E aí lesões, estou falando lesões musculares. Algumas lesões, por exemplo, que decorrem de choque, realmente elas são muito difíceis de serem evitadas. Mas o Flamengo está cheio de lesões musculares. Então, para mim, eu acho que cabe uma crítica a todo o trabalho do departamento de futebol do Flamengo, porque é um trabalho interdisciplinar. É um trabalho que passa pela preparação física, é um trabalho que vai desaguar no departamento médico, mas o que a gente não tem é uma solução, o que a gente não tem é uma melhora. E, de modo mais amplo, o vice-presidente de futebol é o cara responsável por montar esse departamento. Na verdade, é um departamento de saúde e alto rendimento no Flamengo, tem essa nomenclatura. E o que a gente vê acontecendo no Flamengo, só vou falar rapidinho de um tema que a gente falou um pouco nos últimos dias, né? Até que ponto, Cleitinho e galera do chat, essa queda na produtividade e no bom serviço do Departamento de Saúde e Alto Rendimento não tem a ver com a saída de tantos profissionais que vem acontecendo em sequência do Flamengo nos últimos anos. Até que ponto esse sucateamento proposital que está sendo feito pelo Rodolfo Landim não está tirando do Flamengo os profissionais mais aptos a cuidarem da saúde e da condição física dos nossos jogadores. Porque se nós não temos bons profissionais cercando o futebol, a bola não vai entrar, os jogadores não vão estar bem em campo. Será que não pode ter sido isso que está acontecendo? Eu acho que pode, porque todo dia... Tem duas notícias que são recorrentes no Flamengo. A primeira é jogador machucado. A outra é sai o profissional do Flamengo para ir... Saiu uma psicóloga, acho que tem uns 2 dias, saiu o Matias, treinador das categorias de base, foi para o Bragantino. A cada dia que passa, o Flamengo perde profissionais, e perde profissionais qualificados. E toda vez que isso acontece, vem à tona as seguintes notícias: Flamengo paga mal em relação a outros clubes do futebol. O Flamengo é um clube financeiramente pouco atrativo para quem quer trabalhar aqui, exceto se você for jogador. Então, o que acontece?
Será que está faltando material humano para a gente ter um departamento médico de excelência, um departamento de saúde de alto rendimento de excelência? Eu não sei. Eu acho que a gente precisa discutir isso, porque eu acho que está muito claro que o projeto do Flamengo não é priorizar um bom trabalho fora de campo. A gente falou isso aqui inúmeras vezes, o Flamengo não tem um psicólogo esportivo. O time que ganhou o Campeonato Carioca da gente tem psicólogos esportivos. Inclusive o Cano até fez referência a ela, falando sobre os bons trabalhos que ela fez. O Flamengo tem que ser capaz disso, de aprender com experiências dos outros times e até de outros esportes e conseguir ter um material humano tão bom fora de campo quanto tem em campo. Parece que o Flamengo caminha ao contrário. A ideia é sempre economizar com quem está do lado de fora. Ou pior, contratar profissionais para o departamento de futebol baseado em critérios afetivos, em critérios de amizade e não no currículo da pessoa. Isso é uma coisa que está acontecendo muito no Flamengo e está acontecendo há algum tempo. O Flamengo tem sido utilizado para satisfazer interesses pessoais de quem está lá. E isso tem muito a ver com o que aconteceu na reunião do Conselho Deliberativo de ontem. Se você passa a contratar profissionais por um critério que não o fato deles serem os melhores possíveis na sua área, você está colocando gente ali que não vai estar apta a colocar seu time 100% dentro de campo. O trabalho mal feito fora de campo vai refletir no campo como a gente está vendo refletir. Porra, o ano do Flamengo tá uma merda. O Flamengo perdeu um Carioca pro Fluminense, o Flamengo não consegue botar um time inteiro em campo. O Cleitinho falou ali, dá para você montar um time com quem tá no estaleiro. E tem até goleiro reserva. Não é um time, é um elenco. Cara, isso é uma maluquice. Então, eu acho que a gente precisa tentar entender muito bem o que está acontecendo no Flamengo. E além de criticar especificamente a questão do departamento médico, ou da fisiologia, ou da preparação física, a gente fica mais atento para o projeto de sucateamento de tudo que cerca o departamento de futebol que está sendo feito no Flamengo hoje pelo presidente Rodolfo Landim, em primeiro lugar. E eu acho que as coisas precisam começar a mudar, a torcida precisa começar a cobrar. Eu sei que é difícil, mas de alguma forma a gente precisa encontrar mecanismos para tentar fazer com que as pessoas que estão lá dentro voltem a se preocupar com o Flamengo e não com elas mesmas. Então, deixo aqui meu protesto. Mas vamos lá, cara. Rafael, você trouxe diversos pontos assim que para mim são cruciais para a gente poder trocar uma ideia. Primeiro você fala... Primeiro não, porque eu não lembro exatamente a ordem, né? Você consegue abordar muitos temas dentro de um curto espaço de tempo, o que é muito bom. Mas assim, você cita um tema que é justamente falar sobre a psicóloga que acabou de sair. Ela teve uma proposta do Atlético Mineiro, pelo que foi informado. Ela informou o Flamengo falou que contava com ela não foi e ela foi demitida. Foi essa informação que a gente teve com relação à base. Não sei se você lembra que após a entrevista coletiva do Pablo e do Ayrton Lucas, eu acho que eles dois foram apresentados juntos. Ah, não, foi o Santos. Então foi só a entrevista do Pablo. O William Godoy faz uma pergunta ao Braz sobre a parte de psicólogos. É feita, e o Braz esquiva, de uma forma muito feia, inclusive. E nesse trecho, se a gente pegar exatamente o trecho, ele fala que tem uma psicóloga na base até hoje. Tá bom, agora não tem mais. Vai fazer o quê? Vai seguir a receita do que está acontecendo no profissional? O próprio Diego Ribas acabou de ir no Flow e falou que precisa de um psicólogo dentro do clube. Ele não diz com essas palavras, mas ele deixa claro. Por que eu estou dizendo isso? A gente está vendo inúmeros casos de lesão. O Fabrício Bruno está procurando ortopedista terceirizado, fora do Flamengo. Está procurando um monte de coisa fora do Flamengo. Rodrigo Caio parece que procurou. Tem gente procurando psicólogo fora do Flamengo. O Braz também diz isso nessa coletiva. Ele fala que quando há um problema e o jogador procura o Flamengo encaminha para um psicólogo. Olha o nível do amadorismo e da incompetência que está dentro do Flamengo hoje.
Olha o nível. Presta atenção no nível. E aí a gente começa a ver, como você disse, um departamento sucateado, um monte de pessoas trouxeram muitas análises falando que a maioria, pelo menos, dos que foram treinados pela Exos, né? Acho que é Exos, que é uma referência no mundo esportivo de preparação, fisiologia do esporte. O Flamengo perdeu um para o Palmeiras, o outro foi para não sei aonde, teve gente indo para o Estoril de Portugal, tem gente indo para time pequeno em Portugal. Esse eu até entendo, o cara vai receber em euro. Se a gente for fazer ali a conversão, o cara vai ganhar um dinheiro. Então, para ele, beleza. Mas a gente está perdendo não só lá para fora, a gente está perdendo para os principais rivais que estão ao nosso lado. O Rafael acabou de dizer que o treinador do Sub-20 foi para o Bragantino, é o Bragantino formando mais uma vez uma base muito sólida para começar a ir de pouquinho em pouquinho dando resultado. O Bragantino faz um trabalho muito sério em todos os pilares, pelo menos é o que a gente tem visto. É um time que vem crescendo. E aí, Rafael, eu tenho um ponto que eu não sei se você vai concordar comigo. Todo mundo, quando é apresentado no Flamengo, vende aquela ideia. Toda entrevista coletiva tem a porra da pergunta. O que você achou da estrutura do Flamengo? Puta merda, a estrutura é de primeiro mundo. A estrutura bate de frente com todas as estruturas da Europa. Não fica para trás de ninguém. Flamengo está de parabéns pelo investimento feito, por tudo que foi criado dentro do ninho do urubu, isso e aquilo. Legal pra caramba. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Rafael. Eu vou dizer por mim e aí você pode responder. Eu sou um jogador que o Flamengo tem interesse. O Braz vai me apresentar o projeto. É óbvio que ele tem aquela cartilinha, aquele PowerPoint super bonito, com todos os números apresentados, fotos e tudo mais. É toda aquela apresentação bonita para tirar um 10 e passar de ano. E a apresentação deve ser linda, porque estruturalmente o Flamengo é perfeito, eu diria. Dá para melhorar? Dá. Sempre tem espaço para evolução. Mas o Flamengo está muito evoluído. O Flamengo tem materiais de primeiro mundo. Aí eu sou um jogador do Flamengo, o Flamengo quer me contratar, Rafael. Tô lá na Europa, tô num Lyon da vida, bem, no banco, jogo de vez em quando. Meu nome é Thiago Mendes. Já tô no ápice da minha idade, o Flamengo continua querendo me contratar. Vamos supor, não ia nem dar nome a nada, mas acho que cabe, porque o Flamengo vem incansavelmente tentando a contratação dele. Aí eu vou olhar o departamento médico do Flamengo, Rafael. Porra, caralho. Mas, ô Braz, com toda essa estrutura aqui, irmão, o que tá acontecendo aqui, cara? Olha quanta lesão teve em 26 jogos. Olha quanta lesão teve. Sinceramente, Rafael, se eu sou jogador e o Flamengo me procura, eu não sei se eu iria apenas por me venderem O Flamengo tem uma estrutura maravilhosa. Porra, tem uma estrutura maravilhosa, beleza. Fabrício Bruno já não joga 2 meses. O Vitinho, nem notícia a gente tem dele. Todo jogador que vai, volta pro departamento médico. Tem jogador que joga com a porra do joelho estourado. Não é não, Pedro? Você jogou com o joelho estourado e você nem podia. Então, assim, até que ponto vale ter uma estrutura tão boa se você não tem profissionais competentes para fazer valer essa estrutura? Que recado você passa para o jogador de fora e principalmente para o que está dentro? Você imagina o psicológico desse cara, Rafael. O Felipe Luiz vai voltar. Caraca, será que eu vou voltar a ficar lesionado de novo? Será? O Gustavo Henrique voltou. O Vitinho fez uma cirurgia em dezembro junto com o Rodrigo Caio, voltou e está de novo lá. O Rodrigo Caio está até hoje fora. Flamengo, o Santos não tem uma lesão no histórico. Pega o histórico do cara no Atlético. Não tem uma lesão. O único período que ele ficou afastado foi por Covid. Ele ficou afastado apenas por isso, Rafael, por questão médica. O cara, com menos de um mês no Flamengo, já está lesionado. Que mensagem você passa para o jogador que está vindo para o Flamengo? Eu, particularmente, não viria. E aí, um outro ponto, Rafael.
Eu não vou culpar só Tanuri e os médicos que estão no Flamengo, não. Eu vou culpar também o senhor Paulo Souza e sua equipe. Porque na coletiva de apresentação dele foi também feita uma pergunta. Graças a Deus, Deus me deu uma memória para algumas coisas eu consigo ir lembrando. E a galera no Twitter, é claro, vai ajudando. Fizeram a pergunta que o time dele tinha pouco histórico de lesão. Ele falou, é verdade, vamos trabalhar para a gente fazer isso aqui acontecer também no Flamengo. E o discurso inicial, e a gente sempre falava, o Rafael foi muito coerente dentro de tudo que vinha sendo tratado, quando jogava um time, aí jogava outro time, aí jogava outro time. Nunca repetia a escalação. Por quê? Controle de minutagem. Porra, Rafael, foi feito todo um controle de minutagem. Tem jogador que não deve ter minuto de jogador do banco. Tem jogador titular que não deve ter minutagem de jogador do banco. E aí eu te faço um questionamento, cara. Porra, foi feito todo um trabalho para começar a estourar um jogador atrás do outro. O Diego Alves não joga, ele só treina. E ele lesionou. Tem alguma coisa errada. Assim, desculpa. O departamento médico tem problema? Tem. A fisiologia tem problema? Tem. Mas a equipe do Paulo Souza também está com algum problema. Porque não é possível que todo jogador que bate ali lesiona, cara. Não é possível. E aí, qual a credibilidade, Rafa, que um departamento tem para me falar? O Marinho vai ficar fora porque teve uma fratura na costela. Porra, caralho, no jogo seguinte o filho da puta tava no banco, porra. Tá levando o cara pro banco pra quê, então? Ah, mas ele tava em condições de jogo. Porra, que porra de costela é essa? Arrancaram a costela e fizeram igual Adão e Eva. Pegaram a costela do Marinho e criaram a Eva, porra. Que merda é essa? Tá tudo errado dentro do Flamengo. Não existe coerência em nenhuma informação passada, não existe nenhuma coerência nos relacionados. Ah, porque o Paulo Souza quer dar rodagem, trazer o clima de jogo para o Rodrigo Caio. Porra, o Pablo também viajou contra o Botafogo e nem no banco ficou. Aí, para ganhar milha, coloca o meu nome. Porra, todo final de ano eu vou fazer várias viagens maneiras com a Gabi, pô. Pode botar o meu nome, pô. Bota que eu viajo. Eu tenho um puta cagaço de avião, mas de graça, filho. Me bota nessa porra que eu viajo também. Então, assim, Rafael, tá tudo errado. Tudo que envolve parte de medicina do Flamengo, seja com a equipe de Paulo Souza, chega com porra, a costela da Eva, que, sei lá a história mais também, que eu falei. Enfim, Rafael, tá tudo errado. Eu tô descrente pra cacete. Eu vou já adiantar toda a expectativa que eu tinha no Rodrigo Caio, dele poder voltar a jogar, Rafa. Já morreu para mim. Para mim, o Rodrigo Caio, quando bater, vai começar a jogar e vai lesionar de novo, vai ficar fora, porque é esse cenário que está entregue nas minhas mãos e aos meus olhos pelo Departamento Médico do Flamengo. Parece um bando de açougueiro moendo e triturando um jogador após o outro, cara. E aí, beleza. Já aceitei que em 2022 a gente pode não levar nada. Sabe o que vai acontecer em 2023? Tudo de novo, porque não vai ter reformulação, vai continuar os mesmos profissionais e as mesmas pessoas destruindo o elenco do Flamengo, enquanto a corja que está dentro do clube, Landim omisso, Marcos Braz omisso, todo mundo omisso, não mudar e tomar uma atitude. Na verdade, a atitude tinha que começar por eles, mas eu aceito o caminho inverso também, não tem problema nenhum não, Rafa. Tá tranquilo.